a boca agora. Mãe Matheus, tô calada. Bom dia, boa noite, gente. Esperar mais um pouquinho, ver se entra mais alguém, né? E a gente já começa, tá bom, gente? Tudo ótimo, e que vocês? Tudo certo? Como é que foi a semana? Gente, vocês viram que saiu é, a data das provas? Isso, deixa eu ver aqui certinho. É do dia 11 ao dia 15 de maio, tá, gente? Tá certo? Tá bom? É, eu ainda não sei como é que vai ser, mas aí qualquer informação que eu tiver eu vou passando para vocês, tá bom? Como saiu ontem, né? Eu ainda não preparei nada, como é que vai ser, né? Qual que vai ser a matéria da prova certinho. Mas aí eu vou passando para vocês, tá certo? Eu vou ver se eu consigo já me organizar esse final de semana. E aí eu já deixo tudo certinho para vocês no grupo e no Google Sala de Aula e na plataforma, tá bom? Certo? Aí, como semana que vem a gente não tem aula, né? A gente vai ter aula só dia 8, né? Porque dia primeiro é feriado, né? Então, eu não sei, eu vou ver como é que eu vou fazer. Se eu faço uma revisão no dia 8 com vocês, tá bom? E também tem a questão dos 2 pontos de trabalho, né? Então, eu vou ver direitinho como é que a gente faz para a gente fazer esses 2 pontos de trabalho junto com uma revisão, tá certo? Mas como eu não tive tempo para pensar ainda, vocês esperam eu avisar para vocês? Aí semana que vem eu já aviso para vocês como é que vai ser, tá bom? Combinado? Eu aviso para vocês na aula de terça-feira. Pode ser? Tranquilo? Certo? Eu tava pensando em fazer a matéria Professor, Oi? desculpa estar interrompendo, mas Hum. é porque eu só tenho aula com o senhor na sexta-feira. Se o senhor puder colocar lá no grupo, eu acho bom.
Claro, não, fica tranquilo. Eu vou colocar vou colocar no Google Sala de Aula, vou colocar na plataforma e vou colocar também no WhatsApp, tá bom? Fica tranquilo. Professor, do Tá dia bom, 4 ao então. Obrigada. dia revisão. Mais alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Parece que do dia 4 ao dia 15 é revisão e depois na outra semana que são as provas. Então, é porque assim, a gente não vai ter aula no dia 1º, mas a gente ainda tem aula no dia 8, tá certo? Então, eu vou ver como que eu vou fazer essa revisão com vocês e aviso, tá bom? Porque ainda tem a questão dos 2 pontos de trabalho, né? Aí eu tô pensando se a gente faz esses 2 pontos de trabalho nessa semana de revisão ou se a gente faz depois da prova. Vou pensar direitinho, mas deixa eu pensar primeiro, que aí quando eu tiver organizadinho eu aviso para vocês, tá bom? Eu tá, Professor, diga. você tem alguma informação a respeito desse simulado que a gente vai fazer? Ah, tá. Esse simulado é para vocês treinarem para fazer a prova. Que dia que tá esse simulado, gente? Acho que é dia 30 agora. Dia 30. 30. Ah, tá. O simulado que me falaram é assim, ó, que é para vocês treinarem a fazer a prova, tudo bem? E não vale ponto para vocês perderem, entendeu? Parece que se vocês forem bem, vocês ganham ponto extra, tá certo? Então é uma coisa extra para vocês treinarem a fazer a prova para no dia da prova não ter problema, tá bom? Então é bom vocês fazerem para vocês treinarem, mas ele não vale ponto para vocês perderem, ele vale apenas ponto extra. Eu não sei como que vai ser direitinho, que a gente ainda não teve reunião. Mas o dia que tiver, eu aviso para vocês como que vai ser, tá bom? Eu não sei se vai ser de todas as matérias, para a gente não foi passada ainda, tá? Eu vou ver como que vai ser e assim que eu ficar sabendo, eu aviso para vocês. Tudo bem? Então, assim, só adiantando, né? Que não é uma coisa que vocês vão perder ponto, é uma coisa que vocês vão ganhar, mas eu ainda não sei como que vai ser, tá bom? Certo? A gente ainda vai receber um treinamento. E aí, quando eu receber o treinamento, eu aviso para vocês de primeira. Quando eu ficar sabendo, eu aviso para vocês. Tá certo? Mais alguma dúvida, gente? Bom, o que que eu queria combinar com vocês? A gente teve matéria presencial e matéria online, né? Teve as disciplinas da plataforma e as disciplinas fora da plataforma. Eu queria combinar com vocês de fazer a prova somente nas matérias da plataforma, porque aí vocês têm acesso a ela, vocês podem revisar, podem fazer os exercícios novamente, a aula tá lá bonitinha para vocês, né? Para não confundir vocês, eu estava pensando em colocar o conteúdo da N1 somente o conteúdo que está na plataforma lá. Pode ser assim? Tudo bem? Ótimo. Pode? Tá? E aí, eu vou pensar direitinho, né? Para a gente fazer a revisão lá na semana anterior. E aí, durante a semana, se tiver alguma mudança do jeito que eu estiver organizando para fazer a prova, eu aviso para vocês, tá bom? Mas eu acredito que genética tá tranquilo. Não foi um conteúdo muito extenso, né, gente? Então eu acredito que vocês não vão ter muita dificuldade para estudar esse conteúdo para a prova, né? Sim, sabe aquelas unidades que estão na plataforma, né? Tem a unidade 1, unidade 2, unidade 3. Eu não lembro quantas unidades a gente fez. Acho que foram só 3 unidades, não foram? Então, é, é aquilo lá, tá certo? Eu não vou cobrar o que tá o que hoje a gente teve em sala de aula.
porque eu acho que assim, na plataforma fica mais fácil de vocês revisarem, né? Então, eu vou pedir para vocês, hoje é a última matéria que vai cair na prova. Hoje é a última matéria que vai cair na prova, tá certo, gente? Então, o conteúdo da N1 hoje fecha aqui, tudo certo? Eu não sei se a prova vai ser online, provavelmente vai ser online, né, gente? Mas ainda não me passaram um treinamento de como que vai ser, tá certo? O cronograma fechou ontem, então a gente ainda não sabe, a gente não teve a reunião com a coordenação. Provavelmente ela vai ser online, mas eu ainda não tenho como passar mais detalhe para vocês, tá certo? Quando eu ficar sabendo, eu passo para vocês, tá bom? Ok? Certinho? Bom, então vamos para a última aula de hoje, para a última aula antes da prova, tá certo? E aí, mais alguma dúvida? Podemos começar? Vai dar tempo de fazer uma revisão antes? Oi, não escutei. Alguém falou alguma coisa? Fernando, Oi, Jovenice, tudo bom? tudo. Deixa eu te falar, eu não entendi direito. Hum. O conteúdo da prova vai ser o conteúdo que você já deu do início da aula até aqui e aqueles conteúdos que está na plataforma? Não, vai ser somente o que está na plataforma, tá bom? Só aquele conteúdo da plataforma? Isso, tá E bom? esses conteúdos que você deu para nós, não vai cair, não? Esse conteúdo que eu estou dando, você fala durante a plataforma? Durante as semanas da plataforma? Não, eu falo aqueles conteúdos, aqueles slides que você passou para a gente quando a gente Então, estava em aula presencial e os slides que tá na plataforma. então, seguinte, ó, eu prefiro de dar só os conteúdos que estão na plataforma, entendeu? Sem colocar aqueles Ah, iniciais, tá bom? entendi. É os da plataforma, mais os slides que você colocou Isso, lá. isso. Entendi. Professor, Entendeu? Porque os slides que eu estou colocando lá na plataforma são os slides que estão de acordo com o conteúdo que está na plataforma. Agora, aqueles que eu dei em aula presencial no começo, eu acho que eu não vou passar para vocês para não confundir. Pode ser? Entendi. E microbiologia também segue o mesmo roteiro? Então, eu vou conversar com vocês na terça, né? Mas eu estou pensando em fazer assim também, porque eu acho que facilita vocês a estudarem, né? Sim. Né? E a atividade valendo 2 pontos, você vai passar ainda ou aquelas Então. atividades lá da plataforma? Não, então eu tenho que passar uma atividade avaliativa, né? Mas como saiu o calendário ontem, né? Eu ainda não sei como é que eu vou fazer. Mas aí eu vou pensar nesse final de semana e segunda-feira eu aviso para vocês, tá bom? Tá certo. Mas Beleza. vai ser uma forma tranquila, não se preocupem, tá? Não vai ser uma coisa que Tá. vocês vão perder muito tempo para fazer, não. Fernando, Então tá, obrigada. deixa eu perguntar, é o mesmo conteúdo que está no Google Class, é aquele que está no digital? É a mesma coisa? Porque tem slide no Google Class, tem slide no digital, Tem, é a tem mesma no coisa. EAD normal, é É a tudo a mesma mesma coisa? coisa, tá bom? Pode estudar em qualquer uma das 3 plataformas? Sim, é a mesma coisa, tá? Eu oriento vocês de pegarem os slides na plataforma digital, que ela tá mais organizada, tá? Lá tem as datas certinho, né? E lá tá de acordo com a data, você vê qual unidade que é. Então tá bem organizadinho. Mas os slides são os mesmos, tá bom? Se vocês quiserem também, eu até paro de deixar lá no Google Sala de Aula para não confundir vocês. Tá bom? É a mesma aula. Professor, Diga. só fazendo uma sugestão, não sei o que o senhor está pensando, até o senhor falou que ia pensar no final de semana, mas assim,
o senhor podia passar um questionário via Google, em que a gente fizesse o questionário na semana da revisão e quando chegasse no dia, a gente esclarecesse todas as dúvidas, que eu acho que ia auxiliar tanto o senhor quanto a gente. Ah, sim. Eu estava pensando nisso mesmo, mas aí eu tenho que pensar como que eu vou fazer esse questionário, né? Porque precisa ser de uma forma que eu consiga avaliar vocês, né? A revisão, de qualquer forma, a gente vai fazer, né? Eu vou fazer exercícios, a gente vai ter uma revisãozinha da matéria, né? Mas eu tenho que pensar como que eu vou fazer essa avaliação de vocês, né? Eu vou pensar, mas é mais ou menos isso que eu estava pensando mesmo. Mas aí eu aviso para vocês, tá bom? Como a gente não vai ter aula semana que vem, né? Se eu estou pensando em fazer uma lista de revisão para vocês e mandar, mas eu não sei como é que eu vou avaliar, né? Esse que é o que eu estou pensando, sabe? Mas de qualquer... Professor, Oi. o senhor poderia também passar esse questionário e a gente escanear do telefone e mandar Google Sala de Aula. Eu acho que seria legal, assim. Você pode falar de novo? Porque cortou. Ah, sim, desculpa, é a minha internet que está um pouco ruim. Então, o senhor poderia nos passar o questionário, né? E daí nós escaneávamos, fazíamos no caderno mesmo, escaneávamos e mandava para o senhor pelo Google Sala de Aula lá. Por lá a gente tem como compartilhar a nossa atividade. Então, acho que ficaria legal, que daria para avaliar dessa forma. É uma sugestão, Professor, né? Oi. Ou o então, ano passado, com a professora Natália, a gente fizemos os 2 pontos. Foi tipo online, ela colocou as questões e logo quando a gente terminava, enviava para ela e já gerava pontuação. Sim, no Google Class, né? Ela colocou lá. Depois eu vou te mandar para o senhor ver. Era assim que eu estava pensando. É tipo de marcar X, né? Aí vocês Isso. fazem, e na hora que vocês fazem já sai o relatório, né? E já Isso. sai as... Então, era assim que eu estava pensando de fazer. Mas eu vou pensar direitinho e aí depois eu falo para vocês. Porque Tá bom. se eu pedir para vocês fazerem isso, né? Vocês vão ter que estudar antecipadamente a matéria antes da revisão, entendeu? Então, eu tenho que pensar direitinho como é que a gente vai fazer. Mas, de qualquer forma, vocês já vão estudando os conteúdos, tá, gente? De todas as matérias, né? Porque agora vocês vão ter que estudar tudo para a prova, né? Mas eu vou pensar direitinho e vejo como é que vocês vão fazer, tá bom? Certo? Vai ser de uma forma que seja melhor para vocês, pode ficar tranquilo, tá? Mas provavelmente vai ser desse jeito mesmo. Que eu vou colocar lá no Google Class com alternativas para vocês fazerem e aí já sai o resultado na hora, tá bom? Certo? Bom, podemos começar então? Mais alguma dúvida, mais alguma questão? Ô, Fernando, Diga. deixa eu te fazer só mais uma pergunta. No meu caso, eu não sei se no dia da prova sua eu vou estar no plantão ou se eu vou estar em casa, se eu vou estar em casa de folga. Se eu estiver no plantão, essa prova online ela vai começar que horas? Então, aí eu tenho que receber as informações da coordenação primeiro para depois te passar, tá bom? Ah, tá. Porque você vê com eles lá a questão da gente que trabalha e eu chego, tipo assim, geralmente quando eu vou lá para a faculdade no horário, você vê que eu chego lá atrasada, quando eu chego atrasada é que eu tô vindo do plantão. Igual hoje mesmo eu tô vindo do plantão, eu tô indo para casa agora. E aí, nesse caso, eu chego por volta das 7h30. Tá. Porque eu não sei como eu fiz essa prova online, não sei nem como que funciona. E aí
tipo assim, eu não sei qual que é o horário que a gente vai poder entrar, se você vai poder entrar a qualquer Tá, hora, entendi. entendeu? Uhum. Quando tiver a reunião, eu questiono, tá bom? E aviso para vocês, tá bom? Pode ficar tranquilo, mas eu acho que isso não vai ser problema não, tá Beleza. bom? Certo? Tá, obrigada. Bom, podemos começar então, gente? Mais alguma dúvida, mais algum questionamento? Então vamos então. Gente, eu acredito que vai ser tranquilo, tá? Tanto microbiologia quanto genética, tá? Como teve muito feriado na sexta, ficou pouco conteúdo, né? De genética, então vai ser bem tranquilo para vocês fazerem a prova, tá certo? Bom, vamos lá então. Bom, a aula de hoje, né? Ela fala sobre as doenças genéticas de um modo geral, né? E aí a gente vai focar em algumas, né? E ver mais ou menos o desenvolvimento. Mas antes de focar em algumas em particular, a gente vai fazer uma revisãozinha da maioria dos tipos de doenças genéticas. Bom, essas doenças genéticas, elas podem ser associadas a alguma alteração no DNA celular, né? Quando a gente fala isso, a gente fala geralmente de uma alteração no gene, né? Vamos revisar lá do começo da disciplina o que é um gene. É um pedacinho do DNA que carrega uma informação, né? Uma produção de uma proteína essencial para alguma função metabólica, alguma função estrutural das células, certo? E esse DNA, esse gene, né, essa sequência de informação, ela é variável de indivíduos da mesma espécie, né? É isso que faz com que a gente não seja, né, todo mundo clone um do outro. A gente tem variabilidade nessas informações. Consequentemente, a gente tem variações genotípicas, né? Então, tanto variações cognitivas, variações, né, no nosso próprio, como que eu vou dizer, no nosso perfil físico, né? Então, todas essas variações, elas são dadas, né, por características de alguma alteração genética e também, é claro, com associação com o ambiente que a gente vive, certo? Bom, deixa eu te falar aqui. É Dislene seu nome? Lá é uma residência? Sim, então vai ser internet residencial normal, sem CPF, né? Bom, então, as doenças genéticas, né, elas podem ser subdivididas, né, em doenças com herança, né, na qual a pessoa herda um gene que ele provoca a doença, certo? Que são as doenças normais, que a gente fala que são as doenças genéticas autossômicas. Entendi, deixa eu só colocar aqui. Deixei por partes, porque eu vou entender se esse valor confere. Que são as doenças genéticas associadas, né, a alguma alteração no gene ou no cromossomo, certo? Que aí, se é associada a algum cromossomo sexual, a gente fala doenças associadas ao cromossomo X ou ao cromossomo Y. Se for associada a qualquer outro cromossomo que não é sexual, a gente chama de doenças autossômicas, doenças genéticas autossômicas. Tudo bem? E nós temos também as doenças complexas, que a gente viu na aula passada, não foi? As doenças complexas, elas são associadas, né, geralmente não só a fatores genéticos,
né? O fator genético ele não é determinante para a doença, né? Ele sim, ele é um fator que provavelmente te dá mais chance de ter a doença. Mas o que desencadeia a doença é o fator ambiental. Então, eu vou ter que ter associação de capacidade genética através de vários genes associados, junto com a minha exposição ao fator ambiental. Tudo bem? Então, esse daqui foi o nosso tema da aula passada, acho que está bem fresquinho, né? Bom, então, só para a gente revisar, isso daqui a gente viu lá no comecinho da matéria, né? Nós temos vários tipos de heranças que geram doenças genéticas, né? Nós temos as ligadas aos cromossomos sexuais, tá certo? Então, geralmente são doenças quando é a alteração genética que leva a pessoa a ter características fenotípicas de doenças, ou tá no cromossomo XX, né? Se for mulher, ou tá no cromossomo X ou no cromossomo Y, se for homem, tudo bem? Então, essas são as heranças ligadas ao sexo. Todas as outras heranças que são nos outros cromossomos que não são sexuais, a gente chama de doenças genéticas autossômicas. Quando eu falo que a doença genética ela é uma doença autossômica dominante, né? Ela tem que apresentar o alelo azão somente. Se ela for azão, ela tem a doença. Se ela for homozigótica azão, ela tem a doença. Se ela for heterozigótica, ela também tem a doença. Ela só não vai ter a doença se ela não tiver o gene, né, que produz a doença, que no caso é o alelo azim. Tudo bem? Então, ela tendo um alelo, né, azão, ela já tem a doença, então ela vai ter mais chance de ter a doença do que não tiver, né? No caso, se for uma doença autossômica dominante. Agora, se ela for uma doença autossômica recessiva, ela só vai ter a doença quando ela tiver os dois alelos que induzem a doença. Vamos supor que o alelo que induz a doença é o azim, né? Então, ela só vai ter a doença quando ela tiver os dois alelos, né? Azim. Que aí ela vai ter fenotipicamente a doença. Tranquilo isso daqui, né, gente? Tudo bem? Bom, então, geralmente esses fatores que levam às doenças genéticas, né, são mutações, né? Mutação no gene. Quando a gente tem uma mutação lá no material genético, o que acontece? Essa mutação, ela vai mudar, né, alguma base nitrogenada ali do gene. E essa mutação, ela vai, de alguma forma, produzir uma proteína diferenciada, certo? E essa proteína diferenciada, ela pode, de alguma forma, se tornar não funcional, e aí, no caso, eu vou ter um silenciamento do gene, porque se o gene produz uma proteína que não é funcional, você concorda que não vai ter função aquele gene? Então, ela pode ser silenciada, ou de alguma forma, né, ela pode não alterar, né, o gene. Às vezes, aquela sequência que foi mutada, ela não faz diferença na proteína que é produzida, né? Ou então, ela pode diminuir a produção daquela proteína, certo? Que é responsável pela função, pela característica genética, né? Aí, de forma geral, né, para ele diminuir a função, a resposta, né, daquele gene, né, ela tem que diminuir bem mais do que 50% da proteína produzida por aquele gene, né? Então, ela tem que ser uma diminuição de muitos porcentos, né? Quando a gente fala, nossa, diminuiu 50%, será que isso determina, né, uma alteração genética? Na maioria das vezes, não. Tem que ser uma alteração muito grande, né? Mais do que 50%. Tudo bem? Tranquilo, gente? Podemos ir para frente? Bom, sobre as doenças complexas, né, que a gente falou, sobre a abordagem dos tipos de doença, né, a gente tem duas classes de doenças, né, como a gente viu na aula passada, a A e a E, né, sendo que a A, ela é totalmente
responsabilidade de alterações genéticas, né? Se a pessoa carrega aquele gene, né, responsável pela doença, ela vai fenotipicamente expressar a doença. E a E não tem nada a ver com característica genética, né? Por exemplo, uma infecção, ou então um machucado durante uma lesão, um trauma, né? E essas classes, né, de B, C e D são aquelas que tanto a exposição, né, tanto a exposição ambiental da pessoa, alimentação, estilo de vida, ele induz a doença, assim como fatores genéticos, né? E aí a gente tem as doenças complexas que a gente viu na aula passada, que diabetes, hipertensão, febre reumática, obesidade. Tudo bem? Tudo bem. Bom, então agora a gente vai ver um pouco das doenças que foram tratadas neste capítulo, tá certo? Então a gente vai ver um pouquinho, né, da síndrome de Down, da fibrose cística, né, da neurofibromatose, da osteogênese imperfeita e da fenilcetonúria, que foram as doenças que foram abordadas neste capítulo. A síndrome de Down a gente já viu na aula há 3 aulas atrás, não foi? A síndrome de Down, né, ela é um retardamento mental e do crescimento, né, com características dismórficas, anomalias de órgãos internos, né? Então, ele é provocado por uma trissomia no cromossomo 21, né? Não sei se vocês lembram, né, na hora da divisão celular lá, né, ao invés de um par de cromossomos homólogos, vão 3 cromossomos, né, lá no cromossomo 21, né? Então, ele não tem, né, um par de cromossomos homólogos, e sim uma trissomia. E é esse aumento, né, de características genéticas vindo por um cromossomo a mais é o que gera a doença, né? Certo? Tudo bem? Bom, agora quanto à fibrose cística. Já ouviram falar da fibrose cística? Ó, a fibrose cística, ela é uma doença autossômica recessiva, tudo bem? Então, o que que significa? A pessoa tem que ter os pares de alelo, né? Tem que ter os 2 alelos, Azinho e Azim, para ter a doença, né? Então, ela não pode ter só um alelo para ter a doença, certo? E a fibrose cística, né? Ela promove, né, alguns problemas, né, em secreção de glândulas, né? E essa secreção de glândulas, ela gera problemas pulmonares extremamente graves, né? Muito associada a infecções sistêmicas, né? Principalmente com infecções bacterianas. Uma bactéria que é muito comum, né? Uma das principais bactérias que causam doenças em quem tem fibrose cística, né? Pseudomonas aeruginosa. Isso aqui é só para critério de curiosidade, né? Gosto muito de microbiologia, mas nós vamos mais para frente ver direitinho como que é a fibrose cística, tudo bem? A neurofibromatose é uma doença também autossômica dominante, né? Que aqui já é o contrário, né? Ela tendo só um alelo, a pessoa já se manifesta, né? E ela gera múltiplas manchas que a gente chama de café com leite, né? A gente vai ver figuras mais para frente. E gera neurofibromas, né? E a pessoa tem uma suscetibilidade a ter tumores, né? Então, essa neurofibromatose, ela está associada à indução de tumores, tanto malignos quanto benignos, tudo bem? A osteogênese imperfeita, ela tem vários fenotipos, vários tipos de osteogênese, são 4 tipos principais, né? E ela não tem uma formação do osso de forma correta, né? Então, a pessoa tem uma suscetibilidade aumentada a fraturas, né? Devido à fragilidade no tecido conjuntivo, né? E também tem as esclerótitas azuis, né? As escleróticas é aquela parte branca do olho, sabe? Aquela parte branquinha do olho, geralmente, né, na osteogênese imperfeita, dependendo do tipo, né, as pessoas ficam com o olhinho azul naquela parte branca.
Quanto ao tipo de dominância, né, depende do tipo de osteogênese, né, para ver se é autossômica recessiva, autossômica dominante, tudo bem? A gente vai ver mais para frente também. E a fenilcetonúria, né, ela promove o retardamento mental e o atraso do crescimento, né? Esse daqui é um problema na metabolização da fenilalanina, nós vamos ver também mais para frente. E ela é uma doença autossômica recessiva, tudo bem? Causada por múltiplas mutações e com perca da enzima, né, fenilalanina hidroxilase, certo? Nós vamos ver bonitinho mais para frente. Podemos ir para frente? Tá tudo tranquilo, gente? Vocês morreram? Não, tá ok. Então tá. Bom, olha só a neurofibromatose. Vou mostrar para vocês. Ó, aqui. Ela refere-se a vários distúrbios relacionados, né? Que têm manifestações clínicas que se sobrepõem, né? Mas que agora estende-se, né? E tem causas genéticas distintas. Então, nós temos vários subtipos de neurofibromatose, tudo bem? Ela causa vários tipos de tumores benignos ou malignos, que envolvem os nervos centrais ou periféricos e muitas vezes provocam máculas, né? Máculas são manchas, tudo bem? Essas manchinhas arredondadas aqui, tá certo? E também pode provocar lesões com relevo, tudo bem? Cutâneas pigmentadas, às vezes outras manifestações. No diagnóstico clínico não há nenhum tratamento específico, né? Mas tumores benignos podem ser removidos cirurgicamente, né? E os malignos tem que ser feito tratamento quimioterápico, certo? Por isso que fala que é café com leite, né? Porque fica uma parte amarronzada e a outra parte mais clara, né? Devido à presença da pele, né? A pele mais clara do que a mancha promovida pela essa neurofibromatose. Tudo bem, gente? Bom, a fibrose cística é uma doença hereditária das glândulas exócrinas que afetam primariamente, né, os sistemas do trato gastrointestinal e do sistema respiratório. O grande problema é quando afeta o trato respiratório, né? Porque leva uma doença pulmonar crônica, né? E também pode ter insuficiência pancreática exócrina, doença hepatobiliar, né? E eletrólitos anormalmente elevados no suor. O diagnóstico é confirmado com o teste do suor, olha só, e identificado com 2 mutações de fibrose cística em pacientes, ou resultado positivo para os testes de triagem do recém-nascido ou as características clínicas. O tratamento é de suporte, né, por meio de atendimento multidisciplinar agressivo, além de algumas moléculas, né, voltadas ao defeito da proteína reguladora da condutância da transmembrana na fibrose cística, né? O que a fibrose cística faz, né? Ela aumenta a secreção de substâncias, né? Tanto na secreção de glândulas exócrinas, como na secreção pancreática, né? Na secreção lá do trato gastrointestinal. O problema é quando tem um aumento dessa secreção de muco no sistema respiratório. Então, como que acontece? Ó, a lesão pulmonar, ela começa provavelmente com obstruções difusas nas pequenas vias respiratórias por secreções de mucosas espessas. Secundariamente à obstrução, ocorre a infecção, né, que aí tem as famosas bronquiolites nas vias respiratórias. As alterações nas vias respiratórias são mais comuns, né, e podem gerar efizema nas pessoas, certo? E cerca de 50% dos pacientes têm hiperreatividade brônquica, que responde, né, a broncodilatadores. Então, o que acontece? Pela uma grande quantidade de secreção que joga lá no pulmão, né, isso dificulta a respiração da pessoa
e também induz uma resposta inflamatória. E essa resposta inflamatória vai destruindo o tecido do pulmão. E aí vai gerando a fibrose. Por que que gera fibrose? Porque